بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bem-vindos a todos nesta aula sobre as regras do jejum. Hoje, no dia 19 do mês de Sha'ban de 1440, que equivale ao dia 24 de abril de 2019. Vimos nas aulas anteriores a definição do jejum e vimos que é a abstenção de tudo que quebra o jejum ou de tudo que rompe o jejum a partir de Al-Fajr, a partir do momento em que entra a oração de Al-Fajr, a partir da hora de Al-Fajr até a hora do Maghrib, quer dizer do alvor até ao pôr do sol. E vimos que na definição os sábios dizem com a intenção de o fazer para Allah Tabaraka wa Ta'ala. Vimos também certas virtudes do jejum nas narrações do profeta sallallahu alaihi wasallam, e entre elas o facto que a pessoa que faz o jejum terá acesso ao paraíso por uma porta destinada unicamente aos jejuadores. Também o facto que este jejum é um acto feito pelo servo, mas que pertence ao Criador, que pertence ao Senhor, a Allah Tabaraka wa Ta'ala, e que a sua recompensa, a recompensa do jejum, é uma recompensa sem limites. Vimos também, através do livro de Allah e da sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam e da unanimidade da comunidade islâmica, que o facto de jejuar o mês de Ramadã é uma obrigação e que é um dos pilares do Islão. Vimos também qual é a forma que é estabelecido ou que é estabelecida a entrada do mês de Ramadã, e vimos que é através da observação da lua, e que para isso o testemunho de uma só pessoa é suficiente. Uma pessoa que seja integre religiosamente e moralmente, como vimos na aula anterior, que é uma pessoa que cumpre as obrigações e que se afasta dos pecados capitais completamente, e que não é conhecido desta pessoa de fazer pequenos pecados de forma regular ou constante. Hoje vamos falar dos pilares do jejum. Em todas as ações, todas as adorações, há pilares. Na oração, a oração tem pilares. E a purificação também. E o jejum, tal como as outras adorações, também tem pilares. O jejum tem 2 pilares.
E temos de saber que o facto que os sábios tenham mencionado os pilares em cada acto de adoração é com um objetivo bem explicado e com um objetivo bem preciso, que é o facto que a pessoa saiba que este acto, se eu não o faço nesta adoração, então a minha adoração é como se não tivesse existido. Por isso temos de saber que os pilares de uma adoração são a sua parte mais importante. É o acto mais importante desta adoração, são os seus pilares. E da mesma forma como a construção tem pilares, e que se esses pilares não estiverem sólidos, ou que mesmo dizendo não estejam presentes, não podemos construir. Só podemos construir um edifício sobre os pilares deste mesmo edifício. Então, da mesma forma, os actos de adoração, como por exemplo a purificação, ou como por exemplo a oração e o jejum, têm pilares. Esses pilares, se não estiverem presentes, então a adoração é como caduca e como se não existisse. Daí a importância que a pessoa conheça os pilares de cada acto de adoração e que saiba fazer a diferença entre um pilar e uma obrigação e uma coisa que é unicamente recomendável, facultativa e que não é obrigatória. Para não fazer muito longo a aula, ficamos por aqui e, inshallah, bi'idhnillah, noutras aulas vamos detalhar melhor o assunto dos pilares e das obrigações e dos actos que são facultativos nas adorações. Mas aqui quero atirar a atenção de todos para a importância destes pilares. Então, no jejum temos dois pilares. O primeiro pilar é a intenção. يقول المؤلف النية لقول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى متفق عليه. والآية في سورة البينة آية رقم 5. Então, o autor do livro menciona como subcapítulo a intenção. A intenção é o primeiro pilar do jejum. E a prova que a intenção é um pilar é a palavra de Allah tabaraka wa ta'ala na sura Al-Bayyina, o versículo número 5, onde Allah Azza wa Jal nos diz: e só lhes foi ordenado de adorarem Allah sinceramente, de um monoteísmo puro, ou de um culto puro. Neste versículo vemos que a sinceridade é uma obrigação em cada acto de adoração.
O autor mencionou também uma palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam, um hadith, uma narração onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: veramente as ações são consoante as intenções, e cada indivíduo será recompensado consoante as suas intenções. É um hadith muttafaqun alayh, foi relatado pelo Imam al-Bukhari e pelo Imam Muslim. Então, a pessoa que quer jejuar tem obrigatoriamente de ter a intenção de jejuar. É um pilar deste acto de adoração. E como falámos já em aulas anteriores, a intenção é um acto de coração. E em nenhum caso, e em nenhuma adoração, é formulada pela língua. Não. A intenção está no coração. É o facto de ter a intenção de fazer qualquer coisa e é suficiente. Por exemplo, para a pessoa que quer jejuar, é suficiente para ele, na véspera do primeiro dia de jejum, que é depois do Maghrib, depois que é anunciado o princípio do mês de Ramadã, na véspera, quer dizer depois de Salat al-Maghrib, ter a intenção de jejuar amanhã. E até mais simples que isso, é o facto que a pessoa se levante antes do Al-Fajr com a intenção de tomar a refeição do Sahur, que é uma refeição que faz parte da Sunnah, que é um pouquinho antes da oração do Al-Fajr. O facto de ter a intenção de se levantar para tomar esta refeição, a Sahur, é suficiente como intenção para jejuar no dia a seguir. Pois a pessoa nunca se levanta a estas horas para comer sem ser, se tiver a intenção de jejuar. يقول المؤلف: وقت النية ولا بد أن ينوي من الليل قبل طلوع الفجر من كل ليلة من ليالي رمضان، لحديث حفصة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان وصححاه. O autor diz o momento da intenção. O subcapítulo é qual é que é o momento da intenção. Quando é que temos de ter a intenção para jejuar? E ele diz que a pessoa tem de ter a intenção de jejuar todas as noites do mês de Ramadã, antes do Fajr, antes do princípio da oração do Fajr. Quer dizer, na noite de cada dia do Ramadã, quer dizer, todas as noites do mês de Ramadã, a pessoa tem de ter a intenção de jejuar o dia a seguir. A pessoa tem de ter a intenção de jejuar no dia seguinte. A partir do Maghrib, de cada noite do Ramadã, a pessoa pode ter a intenção de jejuar no dia a seguir. Tem entre Al-Maghrib e Al-Fajr para ter a intenção. Quer dizer, a partir do momento do Maghrib, a partir do momento do pôr do sol, até ao momento em que entra a oração do Al-Fajr, a pessoa tem esse espaço todo de tempo, esse momento, toda a noite, para ter a intenção de jejuar no dia a seguir. Esta intenção pode ser feita depois do Maghrib diretamente, pode ser feita depois do Isha
e pode ser feita durante a noite toda, até antes do Fajr. Quer dizer, antes do Adhan para a entrada da oração do Fajr, a pessoa tem de ter tido a intenção de jejuar. E a prova deste dito é a palavra do profeta sallallahu alaihi wa sallam, que foi narrada por Hafsa radiyallahu anha, onde ela diz que o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: a pessoa que não tem a intenção de jejuar antes do Fajr, então esta pessoa é considerada como não ter jejuado. Quer dizer que a pessoa tem de ter a intenção no seu coração antes do Fajr. Isto é importante de saber. A pessoa antes da entrada do Fajr tem de ter no seu coração a intenção de jejuar este dia de Ramadã. E se não o fazer, então o seu jejum falá siyama la. Então não há jejum para esta pessoa. É como se não tivesse jejuado. E este hadith foi relatado pelo Imam Ahmad e pelos os sábios da Sunan, e também por Ibn Khuzaymah ou Ibn Hibban, que disseram que este hadith era autêntico. Isto é consoante o primeiro pilar do jejum, que é a intenção. E, repetimos mais uma vez, a intenção é um acto do coração e que não é formulado com a língua. A intenção não é dita através da boca, não é uma coisa que é formulada, que é dita. A intenção é no coração. O segundo pilar do jejum é a abstinência. يقول المؤلف: الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. سورة البقرة آية 187. والمراد بالخياط الأبيض أو المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود بياض النهار وسواد الليل، لحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه لما نزلت: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا يتبين لي فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. رواه البخاري ومسلم. Então, em relação ao segundo pilar do jejum, que é a abstenção, e é a abstenção de todas as coisas, ou de tudo o que quebra ou rompe o jejum, a partir do alvor, que é o princípio da oração do Fajr, o Fajr verídico, até ao pôr do sol, que é o primeiro momento da oração de Al-Maghrib. A partir do momento em que o disco solar, em que o sol desaparece, é o momento de quebrar o jejum. E a evidência, a prova do que estamos a dizer, que
a abstinência é um pilar do jejum, é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, onde nos diz: e comam e bebam até que distingam o fio branco do fio preto da alvorada, del Fajr. Depois completem o jejum até anoitecer. E comam e bebam até que distingam o fio branco do fio preto da alvorada. Depois completem o jejum até ao anoitecer. Quer dizer, até ao Maghrib. Este versículo está na Surat Al-Baqarah e é o versículo número 187. E o sentido de o fio branco e o fio preto, o significado de distinguir o fio branco do fio preto é a claridade da alvorada e a escuridão da noite. É a claridade, quer dizer, o fio branco é a claridade, a primeira claridade da alvorada, que é o momento da entrada de Salat al-Fajr, da oração do al-Fajr. E o fio preto é a escuridão da noite que passou. Então, a pessoa que olha, que observa o horizonte num sítio escuro, num sítio onde não existe a poluição luminosa, porque hoje em dia é difícil nas grandes cidades de observar o horizonte derivado à poluição luminosa das cidades, mas as pessoas que vivem no campo, que vivem em zonas retiradas, podem facilmente observar o levantar do Al-Fajr e o aparecimento do Al-Fajr, a alvorada. Quando estamos numa zona retirada, quando olhamos no horizonte, vemos este branco que aparece, que são a alvorada e os primeiros sinais do dia, e vemos também colado uma parte preta, é como se fosse um fio preto, que são os restos da escuridão da noite que está a abalar, da noite que passou. Então, Allah Tabaraka wa Ta'ala, para nos facilitar a todos o jejum e para que todos possam observar e para que seja simples, basta observar o horizonte. Basta observar o horizonte para saber quando é que Al-Fajr entrou e que temos de fazer a abstenção de tudo o que quebra o jejum. E Allah Tabaraka wa Ta'ala nos disse que é o momento em que começamos a distinguir este fio branco, que é a claridade do dia, a claridade da alvorada, que se começa a distinguir do fio preto, que é a escuridão da noite. E a evidência do que estamos a dizer, a prova que a abstinência de tudo o que quebra o jejum a partir da alvorada, que é o momento de a oração do Al-Fajr, até ao pôr do sol, que é o momento de a oração do Maghrib, a prova que isto é um pilar do jejum é a palavra do profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, que foi narrada por um dos seus companheiros, que é Adi ibn Hatim radiyallahu anhu,
quando este versículo foi revelado ao profeta sallallahu alaihi wasallam e que o profeta sallallahu alaihi wasallam o leu ou o recitou aos seus companheiros, então este companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam pegou numa corda ou num fio, mas aqui é melhor uma corda de cor preta e noutra corda de cor branca. Quer dizer, pegou em duas cordas, uma preta e uma branca. E pôs estas duas cordas debaixo do seu travesseiro. E deitou-se. E durante a noite observava as duas cordas. Olhava para as duas cordas. E ele diz que não lhe apareceu ou não conseguiu diferenciar essas duas cordas durante a noite. Então, repito, este companheiro, quando ouviu este versículo pela primeira vez, foi para casa, deitou-se com dois fios, um branco e um preto, duas cordas, uma branca e uma preta, que meteu debaixo do seu travesseiro, e durante a noite, ele próprio diz que eu observei as duas cordas e que não via diferença entre as duas cordas. Então, logo depois da entrada do Fajr, fui ao encontro do profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam e expliquei-lhe o que fiz. Fiz-lhe parte do meu acto. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam respondeu-lhe que o significado de al-khayt al-abyad ou al-khayt al-aswad, o significado da corda branca e da corda preta, é a escuridão da noite e a claridade do dia, como explicámos anteriormente. Este hadith foi relatado pelo Imam al-Bukhari e o Imam Muslim. Então aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou ao seu companheiro que o sentido de o fio branco e do fio preto, ou da corda branca e da corda preta, não é o facto de termos uma corda de uma cor e uma corda de outra e durante a noite olharmos para essas duas cordas até distinguirmos o branco do preto. Não. Aqui o significado é observar o horizonte e ver a cor branca que nos anuncia a claridade, que é a claridade do dia, que é o primeiro momento do Fajr, e a escuridão da noite, que nos indica o fim da noite que passou. Então, resumimos, hoje vimos os dois pilares do jejum, que são a intenção, que tem de ser feita todas as noites do mês de Ramadã, e que a intenção é no coração e que não é dita com a língua, com a boca, e que o fato de dizer com a língua e com a boca, os sábios da Sunna disseram que é uma inovação, que é uma bid'a. É uma bid'a. É uma inovação. Vimos também que o segundo pilar é a abstenção de tudo o que quebra o jejum e serão as nossas próximas aulas. Quais são as coisas que quebram o jejum? Então, vimos também a maneira e a forma de saber quando é que é o momento da abstenção, quando é que a abstenção começa e quando é que quebramos também o jejum durante os dias de Ramadã e de jejum, de maneira geral, que é com Al-Fajr e com Al-Maghrib, a alvorada e o pôr do sol. Wallahu a'lam.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.